Achei! Bueno, gurizada cartoleira! Temos aqui hoje para trazer para vocês a análise dos jogos da rodada. Então, siga o canal aí, vamos lá, vamos junto, fui! A gurizada cartoleira é o seguinte, conforme foi falado já no vídeo de quarta-feira das dicas por posição, nós vamos fazer um vídeo com a análise dos jogos da rodada e depois mais um vídeo com a atualização dos times para a rodada 16. Então, eu peço a você, assim, ó, se está gostando dessas mudanças que o canal está fazendo, deixe seu like para nós aí, ó. Seu like é muito importante, testamos muito. Então, vamos lá, vamos dar sequência agora para a análise dos jogos da rodada. RB Bragantino contra Juventude. Com a vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana encaminhada, o Red Bull Bragantino dá nesse sábado a largada para a disputa da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai receber o Juventude no estádio Nabi Abicheid, em Bragança Paulista. O encontro tem início marcado para as 17 horas. O Red Bull Bragantino voltou com vantagem da partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na terça-feira marcou 4-3 no Rosário Central. Abriu o placar aos 16 minutos da etapa inicial com Bruno Prachedes. 4 minutos depois, Arthur, em cobranças de pênalti, ampliou. Os donos da casa descontaram aos 23 minutos em gol assinalado por Marco Ruben. Porém, antes do intervalo, Arthur fez seu segundo gol, balançou a rede aos 43 minutos. Na segunda fase, os argentinos chegaram a igualar o placar. Marco Ruben fez o segundo aos 10 minutos. Aos 17 minutos foi a vez de Cariglio marcar. A vitória do Braga foi assegurada por Arthur, que completou seu hat-trick aos 28 minutos do segundo tempo. Deixou o clube de Bragança Paulista precisando apenas do empate no confronto de retorno, que está agendado para a próxima terça-feira. A proximidade da partida pode influenciar o técnico Maurício Barbieri na hora de definir a escalação para o confronto deste sábado. Atletas mais desgastados podem ser deixados de lado. No Brasileirão, com 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota, o Bragantino ocupa a quarta posição na tabela de classificação. Está 6 pontos abaixo do Atlético Mineiro, líder. 4 pontos acima do Flamengo, quinto colocado e primeiro fora da região, que concede a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022. Como mandante, tem desempenho inferior, é o 9º colocado no ranking dos donos da casa, do Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou na condição de mandante, ganhou 11, 2 vitórias e 5 derrotas. Fez 12 e sofreu 9. Agora, um gol nos acréscimos do segundo tempo deixou o Juventude de mãos abanando na partida de domingo. Em casa, contra o Atlético Mineiro, o time gaúcho até saiu na frente no confronto. Marcou aos 46 minutos da etapa inicial com Paulinho, mas não foi capaz de conter a reação do Galo, que igualou aos 32 minutos em gol de Hulk. A virada foi obtida aos 46 minutos. Natan colocou a bola na rede após assistência de Nátio Fernandes. O resultado fez com que o Juventude ficasse estacionado nos 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Caiu para a 14ª posição na tabela do Brasileirão. Como visitante, o desempenho é muito inferior. O time de Caxias do Sul é o segundo pior no ranking desse quesito da Série A, e segue sem vencer fora de seus domínios. Dos 18 pontos que fez na disputa, dos 18 pontos que disputou na condição de visitante, colheu somente 3 empates
3 derrotas. Fez 3 gols e teve sua defesa vazada 7 vezes. Para a partida deste sábado, o técnico Marquinhos Santos vai ganhar mais opções para a escalação. O zagueiro Vitor Mendes, o volante Guilherme Castilho e o meia Bruninho, que foram emprestados ao clube pelo Atlético Mineiro e não puderam enfrentar o Galo por restrição contratual. Ficam à disposição para encarar o Bragantino. O volante Jedson e o meia Wagner vão completar o período de isolamento social após terem exame positivo para o vírus, o DIU. Porém, ainda vão depender de novo teste e da melhora de condicionamento físico. Provável time para o confronto é Marcelo Carné, Théo Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus. Dauan, Guilherme Castilho, Matheus Jesus e Wesley. Paulinho Boia e Marcos Vinícius, que pode ser trocado por Ricardo Bueno. Atlético Mineiro contra Palmeiras. O Mineirão em Belo Horizonte, que foi poupado no meio de semana, será a sede neste sábado do encontro envolvendo Atlético Mineiro e Palmeiras. O pontapé inicial está marcado para as 16 horas. Ao vencer o Juventude por 2-1, de virada na jornada anterior, com o segundo assinalado dos acréscimos da etapa derradeira, o Galo alcançou os 34 pontos, 11 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, assumindo a liderança da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O mandante tem desempenho inferior. É o quarto colocado no ranking dos donos da casa do Brasileirão. Dos 21 pontos que disputou na condição de mandante, conquistou 16, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 14 gols e sofreu 5. Está envolvido na disputa das quartas de final da Copa Libertadores da América. Fará na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, o jogo de volta contra o River Plate. Na quarta-feira, em Buenos Aires, venceu por 1-0. Só precisa do empate para avançar. Também está nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo valendo um lugar nas semifinais diante do Fluminense foi marcado para 25 de agosto no Maracanã. Um gol do Fortaleza aos 50 minutos do segundo tempo causou a derrota do Palmeiras por 3-2 na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e fez com que o Alviverde caísse para a segunda posição na tabela de classificação ao ficar estacionado nos 32 pontos, com 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante, o clube apresenta o terceiro melhor desempenho do Brasileirão 2021. Dos 21 pontos que disputou na condição de visitante, conquistou 13, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Fez 10 gols e teve sua defesa vazada 5 vezes. Depois do empate por 1-1 com São Paulo no Morumbi, fará o segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América no Allianz Parque na próxima terça-feira. Na Copa do Brasil, o time já foi eliminado. Isso permitiu 2 semanas livres para treinamento, um luxo diante do abarrotado calendário nacional. Nosso próximo jogo, Grêmio contra São Paulo. Com suas atenções voltadas para a disputa da Copa Libertadores da América, o São Paulo entra em campo neste sábado. Vai receber o Grêmio no estádio do Morumbi, em São Paulo, tentando se manter fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O duelo tem pontapé inicial marcado para as 21 horas. O tricolor paulista abriu, na terça-feira, sua batalha contra o Palmeiras pela sobrevivência na disputa pelo título da Copa Libertadores da América. O duelo de ida das quartas de final no Morumbi ficou no empate por 1-1. Donos da casa saíram na frente com gol de Luan aos 9 minutos da segunda etapa. O Alviverde, no entanto, reagiu e alcançou a igualdade aos 9 minutos com gol de Patrick. Assim, poderá atuar com vantagem de igualdade sem gols no confronto de retorno que está agendado para a próxima terça-feira no Allianz Parque.
O duelo certamente terá influência na escalação que o técnico Hernan Crespo definirá para o duelo deste sábado. A vaga na próxima etapa do confronto continental certamente é prioridade. Assim, jogadores desgastados devem ser preservados no confronto com o Grêmio. É o primeiro posto fora da região da degola. Tem um ponto a mais que o América Mineiro, 17º colocado. Primeiro time no Z4. O lateral Wellington, que sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Palmeiras, é considerado baixa certa. Se juntou no departamento médico a Luciano, Éder, Diego Costa, Marquinhos e William. O zagueiro Arboleda, que foi sacado no Choque Rei no intervalo, como precaução para estar retornando ao time após recuperar de lesão, é um candidato a ser preservado. Outro é o lateral direito Daniel Alves, que disputou todo o clássico após ter chegado do Japão, onde disputou com a seleção brasileira os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Já o Grêmio entrou em campo pela última vez na segunda-feira. Porto Alegre encarou a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, e fez seu dever de casa. Venceu por 2-1 de virada. O time catarinense abriu o placar logo aos 4 minutos da etapa inicial, com gol de Anselmo. A reação aconteceu ainda antes do intervalo. Alisson igualou o placar aos 18 minutos. O segundo gol foi marcado por Borja, que fez sua estreia no tricolor gaúcho em cobrança de pênalti aos 33 minutos. O time gaúcho conseguiu, ao contar com a posse de bola por 54% do tempo, produzir 20 oportunidades para finalização ao longo do confronto. No entanto, esbarrou na falta de qualidade da pontaria. Apenas 3 dos arremates foram na direção certa. A Chapecoense ameaçou pouco, fez 6 disparos, sendo 2 deles no alvo. Assim, o Grêmio avançou para 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Insuficiente para deixar a 19ª posição na tabela de classificação. Como visitante, o desempenho do Grêmio é ligeiramente superior. É o terceiro pior no ranking desse quesito no Campeonato Brasileiro. O goleiro Breno, que também participou da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com a seleção brasileira e representou o clube, não há, contudo, certeza de que retomará sua posição titular. Chapecó, que substituiu, fez ótimas atuações e pode ser mantido no posto pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O volante Matheus Henrique, negociado com o Sassuolo, da Itália, não atua mais pelo clube. O zagueiro Juan também fechou com o mesmo time italiano, mas fica no Grêmio até o final do ano. Flamengo contra Sport. Com a tranquilidade de ter deixado a classificação para as semifinais da Copa Libertadores muito bem encaminhada, o Flamengo entra em campo neste domingo em busca da reabilitação no Brasileirão 2021. Vai encarar o Sport confronto pela 16ª rodada. Com o Maracanã interditado para a troca do gramado, o rubro-negro exercerá o mando de campo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O início está marcado para as 16 horas. Na rodada anterior, o Flamengo foi goleado pelo Internacional em pleno Maracanã. Apanhou por 4-0, tendo interrompido uma sequência de 8 partidas. Foi a primeira derrota do rubro-negro sob a direção do técnico Renato Gaúcho, que comandou o clube em 6 dos encontros da série positiva. A reação, no entanto, não tardou. Na quarta-feira, o clube carioca marcou 4-1 no Olímpia, em Assunção, no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Ficou, dessa maneira, muito próximo da classificação para as semifinais do torneio continental. O duelo de retorno está agendado para a próxima quarta-feira, será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo poderá perder por até 3-0, que ainda assim avançará para o próximo estágio da Libertadores. Isso permitirá a Renato Gaúcho colocar o melhor que tem à disposição em campo no confronto deste domingo. Isso não inclui seu maior artilheiro, o atacante Gabriel Barbosa.
Gabigol foi expulso na partida contra o Internacional e terá que cumprir suspensão. Quem também não deverá atuar é Pedro, que é seu substituto imediato. Com lesão no tornozelo, ele ficou fora do duelo em Assunção e segue como dúvida para enfrentar o Sport. Na mesma situação está o defensor Rodrigo Caio, outro que está entregue aos cuidados do departamento médico do Flamengo. Com 24 pontos, 8 vitórias e 5 derrotas, o Flamengo, que é o único time que ainda não empatou nesse Brasileirão, iniciou a disputa da 16ª rodada do torneio na 5ª posição da tabela de classificação. Fez 10 pontos abaixo, tem 10 pontos abaixo do Atlético Mineiro, líder. Como mandante, mantém o mesmo padrão de pontuação. É o 5º colocado no ranking dos donos da casa do Campeonato Brasileiro. Dos 24 pontos que disputou na condição de mandante, ganhou 15. 5 vitórias e 3 derrotas. Fez 14 gols e sofreu 11. Às vésperas da partida contra o Flamengo, cartolas e jogadores do Sport chegaram a acordo de redução temporária do pagamento de salários. Até o final do ano, todos os atletas do clube deverão receber somente 70% do valor combinado. O restante será pago apenas quando o Leão receber o prêmio que a CBF paga aos times que permanecem na Série A. O Sport, que chegou a frequentar a zona do rebaixamento, conseguiu emplacar uma sequência de 4 rodadas, pontuando e o tiraram do Z4. Foram 2 vitórias contra América Mineiro e Bahia e 2 empates contra Ceará e Red Bull Bragantino. Alcançou dessa maneira 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Suficiente para subir para a 15ª posição na tabela de classificação. Iniciou a disputa da 16ª rodada com vantagem de 1 ponto na comparação com o América Mineiro, 17º colocado e primeiro time na região da degola. Como visitante, seu desempenho é bastante superior. O Sport é o 10º colocado no ranking deste quesito da Série A. Dos 24 pontos que disputou na condição de visitante, ganhou 9. 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fez 6 gols, sofreu 7. Nossa próxima partida, Corinthians contra Ceará. Defendendo uma invencibilidade de 11 partidas, o Ceará enfrenta o Corinthians neste domingo. Ponto de encontro será a Neoquímica Arena, em São Paulo. O início está marcado para 16 horas. O confronto deve marcar a reestreia do meia Renato Augusto no Corinthians. O atleta de 33 anos foi apresentado oficialmente na quarta-feira. E mesmo sem atuar desde 10 de dezembro do ano passado, deverá ser relacionado para o banco de reservas no confronto deste domingo, sendo acionado no segundo tempo. Renato Augusto estava no Beijing Guoan, da China, e atuou pelo Corinthians entre 2013 e 2015. Atuou em 123 jogos, fazendo 15 gols. Com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, o Corinthians iniciou a disputa da 16ª rodada do Brasileiro, ocupando a 12ª posição na tabela de classificação. Como mandante, tem desempenho muito inferior do Brasileirão, ocupando a 12ª posição na tabela de classificação. É o segundo pior no ranking dos donos da casa do Brasileirão. Dos 21 pontos que disputou na condição de mandante, ganhou 5. 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Fez 6 gols e sofreu 10. O provável time para o confronto é Cássio, Wagner, João Victor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Gustavo Mosquito, Juliano, Rony, que pode ser trocado por Cantilo, e Adson e Jô. Já o Ceará ampliou para 11 partidas sua sequência invicta no Brasileirão 2021 no domingo passado.
Atuando no Castelão, ficou no 0-0 com o Atlético Goianiense. A série foi iniciada em 20 de junho e não apresenta grande qualidade, tem maior empates, que são 7, do que vitórias, que são 4. No entanto, foi suficiente para deixar a equipe na 7ª colocação da Série A do Brasileirão, com 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. Para enfrentar o Corinthians, o técnico Guto Ferreira ganhou mais 3 opções para a escalação. Jael e Gabriel Dias, que haviam sido suspensos pela confusão ao final da partida decisiva pela Copa do Nordeste, tiveram o restante de suas penas convertidas em multa. Assim, voltaram a ganhar condições de atuar. Gabriel Lacerda, que não enfrentou o Atlético Goianiense devido à suspensão, é outro que também pode encarar o time paulista. Agora, quem terá que ficar de fora é o Meia Vina, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Fortaleza contra Santos. Em uma rodada que apresenta o confronto entre os líderes Atlético Mineiro e Palmeiras em sua programação, Fortaleza, terceiro colocado, tem o Santos em seu caminho na tentativa de ficar mais próximo dos ponteiros. Será disputado no estádio Governador Plácido Castelo, o Castelão, em Fortaleza. O início está previsto para as 18h15. O tricolor do Pice teve justamente o Palmeiras como rival na rodada anterior. Colheu um resultado acima das expectativas, especialmente diante das circunstâncias. No Allianz Parque, no sábado, enfrentou o rival depois de ter submetido a um desgaste bem maior por ter encarado o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o Alviverde contou com um período livre para a preparação. Saiu em desvantagem no marcador, tirou o jogo, sofreu a igualdade, na segunda fase teve um jogador expulso. Felipe recebeu o cartão vermelho aos 26 minutos. Mesmo com um atleta a menos, o Fortaleza conseguiu manter o 2-2, estava estampado no marcador naquele momento. Aos 45 minutos, o Palmeiras também teve um jogador excluído. Victor Luiz foi advertido com cartão vermelho. Em condições de igualdade, chegou ao terceiro gol com Igor, aos 50 minutos, depois de assistência de Iago Pikachu. Avançou assim para 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Já o Santos, dessa vez, que entrará em campo em desvantagem física. Teve um intenso duelo na quinta-feira com o Libertad do Paraguai pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Vila Belmiro, arrancou uma vitória suada com um jogador a menos por 2-1, conseguindo ficar em situação de vantagem na disputa. Terá confronto de retorno na próxima quinta-feira em Assunção. O Peixe abriu o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo, através de cobrança de pênalti convertida por Carlos Sanches. No entanto, perdeu Kaique Melo logo aos 12 minutos da etapa derradeira. Deu o cartão vermelho após cometer falta. O Libertad aproveitou-se da situação para igualar o placar 2 minutos depois. Boca Negra marcou. Apesar da inferioridade numérica, o Santos alcançou seu segundo gol aos 48 minutos. Na tentativa de interceptar um cruzamento de Lucas Braga, o defensor Barbosa acabou marcando contra. Agora, próximo jogo, Bahia contra Atlético Goianiense. Sem vencer há 5 jogos no Brasileirão 2021, o Bahia recebe o Atlético Goianiense neste domingo. Será realizado no estádio do Pituaçu, em Salvador. O início está marcado para as 18h15. Depois de 4 derrotas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, sem ter conseguido fazer um gol sequer, o Bahia voltou a marcar e pontuar na rodada anterior. A Arena Pantanal ficou na igualdade por 1-1 diante do Cuiabá. No sábado, saiu na frente com gol de Rodriguinho aos 26 minutos do primeiro tempo, após assistência de Rossi. Porém, sofreu empate antes do intervalo. PP marcou aos 37 minutos. O placar foi compatível com o desempenho das equipes. O tricolor baiano teve a posse de bola pela maior parte do tempo, 70%.
No entanto, viu os donos da casa criarem maior número de oportunidades para a finalização, por 11 contra 9. Foi, contudo, melhor no quesito arremate certo. Mandou 4 bolas na direção da meta do Cuiabá, enquanto viu os rivais acertarem o alvo em 2 ocasiões. Como mandante, o tricolor baiano tem o mesmo padrão de desempenho. Também é o 10º colocado no ranking dos donos da casa do Campeonato Brasileiro. Os 24 pontos que disputou na condição de mandante, conquistou 10, 3 vitórias e 1 empate e 4 derrotas. Fez 9 gols e sofreu 12. O zagueiro Liger e o volante Jonas, liberados pelo departamento médico, participaram dos treinamentos da semana e voltaram a ser opções para o técnico Dado Cavalcante. O atacante Rossi, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, fica fora da partida. Já Patrick De Luca, que cumpriu suspensão pelo mesmo motivo, deve retornar seu lugar ao time. Já o Atlético Goianiense está longe de viver seus melhores momentos. Nas últimas 9 partidas que realizou, colheu somente uma vitória. No mais, foram 5 empates e 3 derrotas. Essa lista inclui a eliminação das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. No Brasileirão, na rodada anterior, até colheu um bom empate, sem gols diante do Ceará em Fortaleza, no domingo. Com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, o Atlético Goianiense figura na 9ª posição da tabela de classificação do campeonato. Como visitante, seu desempenho é superior. Aparece na 7ª posição no ranking desse quesito no Brasileirão. Dos 24 pontos que disputou na condição de visitante, ganhou 11, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fez 7 gols e sofreu 9. Cuiabá contra Atlético Paranaense. Em situação difícil na disputa de um lugar nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense desvia suas atenções para cumprir neste domingo seu compromisso pelo Brasileirão. Dentro do Cuiabá, será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. O início está marcado para as 18h15. Tempo para treinar não tem faltado para o Cuiabá. Longe das competições internacionais, eliminado precocemente da Copa do Brasil, o clube tem contado com semanas livres em sua preparação para os desafios do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, não consegue vencer há 3 rodadas. Foi derrotado em casa pelo Corinthians por 2-1 e colheu empates diante de Internacional por 0-0 no Beira-Rio e Bahia por 1-1 de volta na Arena Pantanal. Como mandante, seu desempenho é ligeiramente superior. Cuiabá é o 17º colocado no ranking dos donos da casa do Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou na condição de mandante, conquistou 6, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 11. Ainda assim, mesmo que dependesse somente desses resultados, ainda estaria na zona de rebaixamento. O atacante Clayson, que não enfrentou o Bahia na rodada anterior, por ter sido emprestado ao Cuiabá pelo tricolor baiano, e sua utilização contra o clube de origem ser vetada em contrato, volta a ficar à disposição do técnico Jorginho para o confronto deste domingo. Quem fica de fora do encontro é o Felipe Marques, foi expulso no último jogo e terá que cumprir suspensão automática. Encarando a LDU e Altitude de Quito, o Atlético Paranaense saiu derrotado na noite de quinta-feira na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Resistiu o máximo que pôde ao massacre ofensivo promovido pelos donos da casa, mas acabou cedendo no final, elevando 1-0. Fiascos marcou aos 43 minutos do segundo tempo, deixando os equatorianos em vantagem na disputa. O confronto de retorno será na próxima quinta-feira na Arena da Baixada. Foi o 4º jogo seguido sem vitória do Furacão, 3 derrotas e 1 empate. A igualdade por 2-2 diante do Atlético Goianiense até teve efeito de vitória,
uma vez que o levou para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai encarar o Santos no próximo estágio do torneio. As duas outras derrotas foram no Brasileirão, no qual, com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, iniciou a disputa da 16ª rodada, figurando na sexta posição da tabela de classificação. Como visitante, tem desempenho inferior. É o 9º colocado no ranking desse quesito do Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou na condição de visitante, ganhou 9, 3 vitórias, 4 derrotas. Fez 10 gols, sofreu 8. Internacional contra Fluminense. O Internacional volta a campo neste domingo após realizar sua melhor atuação na temporada. Terá um encontro com o Fluminense envolvido em uma batalha pela vaga das semifinais da Copa Libertadores da América. Terá como palco o estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre. O início está marcado para as 20h30. Na última rodada, o Internacional surpreendeu ao promover um massacre diante do Flamengo em pleno Maracanã. Aplicou uma goleada de 4-0 com direito a hat-trick de Yuri Alberto. Tyson fez o outro gol naquela que foi a melhor exibição do Colorado na temporada 2020. Concedeu ao técnico Diego Aguirre uma tranquilidade jamais vista desde que ele assumiu o comando da equipe. Com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, o Internacional iniciou a disputa da 16ª rodada, ocupando a 11ª posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Como mandante, no entanto, o Colorado apresenta desempenho muito inferior. É o terceiro pior no ranking dos donos da casa do Brasileirão. Dos 21 pontos que disputou no Beira-Rio, ganhou 6. Uma vitória, 3 empates, 3 derrotas. Fez 5 gols e sofreu 8. Aguirre conta para o duelo deste domingo com mais 3 opções para a escalação. Bosquilha e Zé Gabriel foram liberados pelo departamento médico e voltaram a participar dos treinamentos de campo. Dependem apenas da melhora do condicionamento físico para que possam ser relacionados. O lateral esquerdo, Moisés, que ficou fora do jogo do Rio de Janeiro devido ao acúmulo de cartões amarelos, cumpriu suspensão e volta a ter condições para atuar. O provável time para o confronto é Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado, Lindoso, pode ser substituído por Caio Vidal ou Palácios, Edenilson, Patrick e Tyson. E na frente, Yuri Alberto. Agora, se sobra tranquilidade no Internacional, o item tem faltado no Fluminense. O time das Laranjeiras, que está em queda livre no Brasileirão, vinha conseguindo um pouco de crédito junto aos seus torcedores pela boa campanha, principalmente na Copa Libertadores da América. No entanto, até na competição internacional ficou em situação difícil. Na noite de quinta-feira, não passou do empate por 2-2 no Maracanã, contra Barcelona do Equador. Assim, ficou em posição de desvantagem para a partida de retorno, agendado para a próxima quinta-feira em Guayaquil. A equipe, que vinha fazendo atuações muito abaixo da média, até começou o jogo bem. Marcou os 26 minutos da etapa inicial com o Gabriel Teixeira e controlava a partida até sofrer o gol de empate, aos 14 minutos da fase final. Gol depreciado. A partir de então, passou a mostrar nervosismo. Sofreu a virada, mesmo estando em vantagem numérica. Martins foi expulso aos 32 minutos. Em um gol de pênalti cometido por Nino, Gabriel Cortez marcou aos 43 minutos. Só escapou da derrota também em uma penalidade máxima convertida por Fred aos 50 minutos. Jogadores como Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, que ficaram fora da derrota contra o América Mineiro por 1-0 na jornada anterior do Brasileirão, deram sinais de não estarem no melhor de sua condição física. Casares deixou o campo lesionado.
Fred, que atuou até o final, pode ser preservado, assim o técnico Roger Machado talvez tenha que promover mudanças na equipe para o duelo deste domingo. Já pensando no jogo de volta da Libertadores, apesar da atuação delicada do clube na Série A, com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, o tricolor iniciou a disputa da 16ª rodada na 13ª posição da tabela de classificação. 3 pontos acima do América Mineiro, 17º colocado, primeiro time na região da degola. Chapecoense contra América. O único time que ainda não conseguiu uma vitória sequer no Brasileirão 2021, a Chapecoense enfrenta o América Mineiro nesta segunda-feira. O confronto coloca ponto final na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será realizado na Arena Condá, em Chapecó. O início está marcado para as 20 horas. A Chapecoense utilizou a cartada do fato novo pela terceira vez na temporada 2021. Na segunda-feira, Pintado foi o quarto técnico a assumir o comando da equipe. Porém, nem mesmo a motivação de ter um novo comandante foi suficiente para modificar a sequência de resultados negativos. A equipe deixou Porto Alegre derrotada por 2-1 pelo Grêmio, foi o 8º fracasso seguido. Até houve a impressão de melhora. A Chape abriu o marcador logo aos 4 minutos em gol de Anselmo, após assistência de Busanello. A alegria, no entanto, durou pouco. Antes mesmo do intervalo, o tricolor gaúcho assumiu o comando do marcador. Alisson igualou o placar aos 18 minutos e Borja, em cobrança de pênalti, fez o gol de virada aos 33 minutos. O Grêmio, que teve a posse de bola por 54% do tempo, criou mais do que o triplo de oportunidades para remate, por 20 contra 6, embora não tenha conseguido manter a mesma proporção no quesito certo, que foi 3 contra 2. Com 4 pontos, 4 empates e 11 derrotas, a Chapecoense está afundada na 20ª posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Iniciou a disputa na 16ª rodada com diferença de 11 pontos na comparação com São Paulo, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sua defesa, com 27 gols sofridos, é a mais vazada da competição. Depois de amargar uma sequência de 5 jogos sem vitórias, 3 derrotas seguidas e 2 empates, o América Mineiro conseguiu quebrar o jejum diante do Fluminense no domingo. O Estádio Independência marcou 1-0, alcançou seu gol aos 27 minutos do segundo tempo. Ademir se aproveitou de um corte mal feito pelo zagueiro Manuel, que acabou virando uma assistência para colocar a bola na rede. O resultado acabou sendo até modesto diante do desempenho do Coelho, mesmo tendo inferioridade de posse de bola foi o total de 44% do tempo, criou mais do que o dobro de oportunidades para a finalização, foram 15 contra 7. Foi ainda melhor no quesito arremate certo, foram 7 contra 2. Poderia ter deixado o gramado com uma vantagem ainda maior. Chegou assim aos 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Não foi suficiente, tanto, para que deixasse a zona do rebaixamento. Deu a disputa da 16ª rodada na 17ª posição na tabela de classificação. Como visitante, o Coelho mantém o mesmo padrão de desempenho. Também é o quarto pior no ranking desse quesito do Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou na condição de visitante, ganhou 5. Uma vitória, 2 empates, 4 derrotas. Fez 7 gols, teve sua defesa vazada em 14 ocasiões. O lateral Alan Ruschel, que não enfrentou o Fluminense devido à lesão na coxa, voltou aos treinamentos e deve ficar à disposição do técnico Wagner Mancini para o confronto desta segunda-feira. Estou vendo, gurizada, essa foram as análises dos jogos da rodada. Agora vamos para vocês, conforme foi falado,
deixo com vocês aqui nosso time de valorização. Nosso time de valorização vem o Keller, Keller, não sei ainda o nome. Ou deixamos ele, é o goleiro da Chapecoense, mas na reserva deixaremos o goleiro João Paulo, para caso ele não comece, seja utilizado. Nas laterais, Tinga, Isla. Na zaga, Tite, Gustavo Henrique. Os meias, Arrascaeta, Ederson, Raul. No ataque, certo, Bruno Henrique de capitão, Rigoni, Renato Gaúcho. Rigoni está em dúvida aqui, mas ainda não saiu fora da escalação do time do São Paulo. Então, esse time veio ao preço de 119,70 cartoletas. Está aí o nosso time de valorização para esta rodada. Vou olhar aqui, tá, todos eles estão aí. Então, uma boa pedida. Já o nosso time Mosquito Tropeiro, que é o nosso time bons e baratos, que vem com goleiro João Paulo, mesma situação, Keller está no banco. Nas laterais, Edmar e Tinga. Na zaga, Gustavo Henrique, Tite. Os meias, Everton Ribeiro, Ederson e Arrascaeta. Arrascaeta foi trocado porque estava o Praxedes, mas o Praxedes nem foi relacionado para ir à partida contra o Juventude. No ataque, David, atacante, Robson, de capitão, e Bruno Henrique. O técnico é o Juan Voivoda. Preço do time, 117,56 cartoletas. E conforme a gente falou na rodada anterior, na rodada 15, a gente começou um time com 100 cartoletas na rodada 15, que é para ajudar aqueles que querem recuperar cartoletas, que é o time Mosquito Fundo do Poço. Esse time vem no gol, vem com Everton. Nas laterais, Reinaldo e Marcinho. Na zaga, Gustavo Gomes e Paulão. Os meias, Guilherme Castilho, Gustavo Oliveira, Carlos Sanches. No ataque, Felipe Azevedo, Luiz Henrique e Rigoni de capitão. O técnico é Roger Machado. O time custou incríveis 89,19 cartoletas. Então, gurizada, tá aí o nosso time Mosquito Fundo do Poço. E na 15ª rodada, valorizou mais de 4 cartoletas já de início. Então, fica a dica aí. Então, bueno, gurizada, encerramos aqui as dicas, as análises dos times, dos jogos da rodada, e também já deixamos as dicas dos jogadores bons e baratos e valorização. Agora, amanhã, deixaremos aqui a atualização dos times. Se está gostando aí, ó, como falei, segue o canal, deixe seu like aí, se inscreva. O seu like é muito importante também, então peço a ajuda de vocês aí. Fique com Deus e fui!